Boa noite, pessoal. Tudo bem? Legal, pessoal. Fico feliz de vocês estarem presentes. É o início de um novo curso. É um curso que eu tenho muito carinho porque é com base nesse livro Em Busca da Felicidade, que foi um livro que eu recebi do meu amigo espiritual Arshad, junto com os outros amigos espirituais que eu narro no livro Desdobramento Consciente. Que para mim foi muito importante, porque eu sou espírita desde nascença, né? Ou seja, eu cresci no centro espírita. Mas eu tive um choque de realidade quando comecei a encontrar com esses espíritos, porque eu vi, eles me mostraram que apesar de ser espírita desde nascença, pouco ou quase nada do meu dia a dia era influenciado por isso, né? Os hábitos materiais, né? O dia a dia, as condutas eram todos hábitos materialistas. Apesar de ser espírita, pouco ou quase nada influenciava no meu dia a dia. Então aí meus amigos espirituais estavam com muita dificuldade de a gente começar os projetos que a gente tinha com a minha mediunidade. Então eles passaram as tarefinhas de casa, a turma que frequenta a NEAP já conhece, que todo dia a gente vai estudar práticas, exercícios, hábitos, vamos aliar conhecimento com prática, efetividade. E eu convido todos vocês a participarem conosco, no sentido de tentar efetivamente seguir o que nós vamos aprender. Segue, observa, liga atenção. Com esse curso, quem fizer ele a sério vai perceber uma grande mudança na qualidade de vida mental, espiritual, equilíbrio. Tudo que nós vamos ensinar vai ajudar bastante nesse sentido. Vamos começar a dar uma caminhar. No grupo de WhatsApp, quem fez a inscrição, tem o grupo de WhatsApp, nós vamos poder debater, comentar até quarta-feira. Não deixo o grupo aberto a semana inteira por experiência de outros cursos, fica muito penoso no sentido de que tem gente que não quer ficar sendo incomodado o tempo todo. Então vamos deixar um foco para um período de debate, 2 dias. Tem um grupo no Facebook, aí as postagens são livres, quando quiser a gente vai conversando. Semana que vem nós temos mais uma aula, vai ser toda semana. Caso alguém ainda queira entrar no grupo, como estão bem no início e ainda tem vaga, nós estamos lá com acho que cerca de 100 membros, o que já forma uma turma legal. Eu gosto porque dá uma ideia de que é como se fosse uma sala de estudo, né? Com 100 pessoas participando do Brasil inteiro, tem algumas pessoas do exterior. Então é legal que ajuda a essa troca de informações. Eu acho muito legal. Nas lições de nosso lar a gente já tem isso. Nós vamos ter aqui. Então quem quiser entrar ainda é possível, só enviar todos os dados para o e-mail. O livro, se alguém quiser comprar, não é necessário, não é obrigatório, o curso é gratuito, a gente vai tratar de todo o conteúdo aqui. Mas se alguém quiser, Livraria Espírita Marília, candeia.com, lucro doado para a ONG Semear. E esses são meus contatos. Faço convite para quem usa o Telegram de entrar no Lições do Mundo Espiritual para não perder as nossas postagens, porque todas as outras mídias têm algoritmos, né? E às vezes perde a postagem. Quem quiser baixar o e-book, tem na Amazon Kindle. Vamos começar o conteúdo de hoje. Hoje vai ser uma aula um pouquinho mais demorada, porque a gente tem bastante coisa para ver, uma apresentação, né? As próximas aulas já teremos aí uma média de 30 minutos, 35 minutos no máximo. Qual que vai ser o objetivo do nosso do livro? Qual que é o objetivo do livro e o objetivo do nosso curso, né? Nós vamos aprender exercícios mentais e práticas, né, para serem introduzidas no dia a dia. Elas vão ajudar no disciplinamento da mente, né? Uma efetiva reforma íntima, uma evolução espiritual, você assumir o controle da sua mente, né? Então nós temos que assumir o controle da mente, tá? Então nós precisamos entender que, vamos imaginar que a vida é um carro, a mente é o volante, né? Conforme você guia esse carro, você vai trafegar em uma estrada boa ou em uma estrada ruim. Quem determina para onde você vai trafegar é a mente.
por meio do, né, é o volante. Mas quem que dirige isso? Você, espírito, né? Tem gente que confunde mente com espírito, mas a ferramenta é a mente, né? Então você utiliza o uso da vontade para dirigir o que você quer. O resto está falando que está normal. Então, se alguém tiver algum problema, reinicia, entra, sai de novo que vai funcionar. E qual que é o resultado disso tudo? Qualidade de vida, gente. Você começar a viver em sintonia com o que o Evangelho ensina, com o que o Espiritismo ensina, você vive melhor e tem estados de felicidade. Não adianta só saber que tem que fazer a reforma íntima, né? Tem que criar um programa, tem que pensar, tem que raciocinar, como eu falei, tem que assumir o controle. Não adianta falar, a partir de amanhã eu vou ser um espírito de luz, a partir de amanhã eu não vou mais ser egoísta. Deus quiser, mas é difícil, né? Nós somos espíritos milenares, cada passo é um de cada vez, então nós temos que criar um sistema de é, raciocinar, pensar, assumir o controle da nossa vida. Além disso, temos que é impossível ser feliz sem respeitar nossa essência espiritual. Isso é algo que a gente precisa entender. Nós somos espíritos hoje, né? Nossa essência é espiritual, somos filhos de Deus. Não adianta eu querer viver como um ser material. Não vou ter boa qualidade de vida, porque eu não sou um ser material. É que nem um cachorro querer viver dentro do mar, ou um peixe viver fora do mar, né? Não tem como, né? Fora da água. Você precisa respeitar a sua essência espiritual. A felicidade, o estado de felicidade está ligado a uma boa qualidade de vida. Aí nós não vamos atingir a felicidade, que é possível nesse mundo, nosso grau evolutivo, sem adquirir hábitos, condutas diárias que estabeleçam uma boa qualidade de vida, física e mental. Tem que entender que o processo é lento, exige disciplina, esforço, mas é possível, né? Nós vamos ver muitas tarefinhas de casa, muitas práticas que qualquer um pode fazer, basta querer e vai viver melhor. E nosso estudo aí é com base no Espiritismo, então Kardec e Chico Xavier. Cada exercício e prática edificante, como eu falei já, foi ditado para o amigo espiritual e ajuda, né, no fortalecimento. Ele estuda muito fortalecimento. O grupo que o Achard participa é de estudo da mente dos encarnados, né? Os hábitos mentais, os hábitos coletivos, os reflexos coletivos, o inconsciente coletivo, o comportamento que as pessoas têm quando estão encarnadas, porque muda um pouco. Então eles estudam isso de uma forma bem profunda, e aí um pouquinho desse conhecimento ele me passou. E como eu disse no início da noite de hoje, foi passado para mim porque eu estava dando muito trabalho com os amigos espirituais, né? Faço as tarefinhas de casa desde sempre, desde quando eu aprendi, vou fazer com vocês. Eu narro isso lá no livro Desdobramento Consciente, esse encontro. O curso será uma jornada de autoconhecimento. É impossível você evoluir se você não tiver um autoconhecimento, né? Autoconhecer seus defeitos e qualidades, porque senão, como você vai saber o que atacar, né? Eu já orientei algumas pessoas no centro espírita, atendimento fraterno, que a pessoa, por exemplo, ficava criticando tudo do companheiro ou companheira. E aí eu perguntava, mas e você? Qual que é o seu defeito? Aí a pessoa não sabia falar, né? Então, ou ela já é Jesus, né, um espírito de luz, crístico, com todas as qualidades inerentes, ou ela nem se conhece ainda, não sabe nem ainda o que atacar. Ah, eu sou muito nervoso, sou muito isso, sou muito aquilo. Que aí você consegue ligar a atenção para esses defeitos e lapidar esses defeitos. Como consequência dos estudos, iremos adotar os exercícios e práticas edificantes, que aos poucos mudarão a nossa faixa vibratória mental, elevando-a. Então, quando você começa a alterar os hábitos, colocando hábitos bons e abandonando os hábitos ruins, há uma mudança do padrão vibratório. O resultado, melhor qualidade de vida. O resultado, estados de felicidade. Por isso que o livro chama Em Busca da Felicidade. Porque aquele que começa a viver em sintonia com o que o Espiritismo ensina, passa a viver melhor, passa a viver mais feliz. E por que isso, né? Vamos começar a entender algo que eu aprendi com o Arshad, né?
A reforma íntima, a sublimação de hábitos e condutas, em regra, né? Claro que não é uma regra absoluta, mas em regra, nós temos 4 estágios. Né? Quando a pessoa está no primeiro estágio, ela está num breu total, né? Porque ela está fazendo errado, achando que está certo. E até vaidosa, né? Tem até orgulho do erro, né? É só assim mesmo, né? Então a pessoa faz o errado e ela acha que está certo no que ela faz. Como que você consegue sair dessa fase tão horrível, né? Estudando. Vocês estão hoje comigo aqui estudando, lendo livros, assistindo palestras, né? Leituras edificantes. Você vai trabalhando a mente, vai ampliando o conhecimento, aí você consegue pelo menos começar a perceber, opa, esse tipo de conduta não é legal. Esse meu hábito não é legal. Essa forma de pensar não é boa. Aí você vai para o segundo estágio, que você faz o errado, você ainda não é normal permanecer um tempo fazendo o errado, mas pelo menos você já sabe que está errado. Depois de um tempo, você começa a buscar fazer o certo, mesmo que tenha inclinações de ainda fazer o errado. Então, eu sou muito nervoso, eu quero abandonar isso. Eu percebi já que eu sou muito nervoso, eu quero abandonar essa minha forma de agir. Eu sou muito rígido, muito duro com as pessoas, eu tenho que melhorar, tenho que ser uma pessoa mais solícita, mais generosa, né? Então eu tenho que me tornar uma pessoa mais gentil. Eu já aprendi que eu tenho que fazer isso, então eu já estou no estágio 2. E aí eu vou ficar entre o 3 e o 2 por muito tempo. Porque muitas vezes eu vou acertar, mesmo que eu tenha ainda vontade de fazer o errado, e muitas vezes eu vou errar. Não pode desanimar, porque a mudança ela leva tempo. Então você vai e volta por um bom tempo. Até que você começa a consolidar a fase 3 e chega na fase 4, que é fazer o certo, com vontade de fazer o certo e de forma natural. Isso inclui os hábitos também. Né? Então, por exemplo, eu não tenho o hábito de orar, não tenho o hábito de meditar, eu não tenho o hábito de ler algo edificante, eu não tenho o hábito de fazer exercícios físicos regulares. E você coloca esse hábito, você coloca essa conduta no início, vai exigir muito, porque você não está condicionado ainda a isso. Você ainda não tem essa vontade de fazer o que nesse sentido é certo, porque vai te trazer bem-estar. Mas depois de um tempo, você vai passar a introduzir isso no seu hábito mental e diário, na sua rotina de vida, e vai passar a fazer não mais para eu tenho que fazer, você vai fazer, opa, eu quero fazer. Muda. Portanto, para que seja possível sair do primeiro estágio, precisamos estudar. Não à toa Jesus ensinou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente estudando que a gente ilumina a nossa mente. Não tem outro jeito. Então, nós vamos estudar ao longo do curso uma sugestão de exercício e prática edificante por semana. E a nossa proposta é que todos sigam, né? Você siga que vai ser estudado e comece essa mudança íntima, da vida íntima, né? Incluindo na família, no trabalho, com os amigos espirituais. É uma verdadeira dieta mental. É uma dieta. Por que é uma dieta? Porque nós já aprendemos em André Luiz que nós nos alimentamos também pelas vibrações e fluidos, pelas energias. Então, quando você estabelece um padrão vibratório, você absorve essa energia, ela serve de alimento para o seu corpo espiritual que passa para o corpo físico. Então, a gente começa uma dieta mental, porque você até tem o desejo, né, o estímulo de manutenção daquela frequência vibratória densa que você está acostumado. Então, você tem que começar uma dieta mesmo. Não, peraí, eu liguei minha consciência, eu assumi o controle da minha vida, eu tenho agora o controle nas minhas mãos. Eu controlo a minha mente. Então eu vou decidir o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Não posso ser um barco à deriva. Eu não posso ir no casamento e estar mais feliz que os noivos. Eu não posso ir no enterro e estar mais triste que os viúvos. É um desequilíbrio emocional e mental, espiritual. Eu tenho que criar uma fortaleza íntima. Eu tenho que tenho que estabelecer um equilíbrio emocional. Isso repercute
também no padrão vibratório, e por isso que a gente fala que é uma dieta mental, uma dieta mesmo. E aí, no livro a gente tem um texto sobre a felicidade. Berenice, aqui para nós ainda tá tudo bem. Depois você espera um pouquinho para ver se volta, tá? Às vezes dá uma oscilada mesmo. A internet a gente não tem que fazer. Então, ser uma pessoa, vamos pensar um pouquinho o que é felicidade. Ser uma pessoa feliz, olha que interessante, é um estado mental de satisfação plena. E aí que nasce o problema. A sociedade materialista vende que você vai ter satisfação plena quando comprar o carro, a casa, a roupa, quando você se entregar aos vícios. Ali que você vai ter a satisfação plena. Será? A sua essência é essa? A satisfação plena ela ocorre quando estamos usufruindo de harmonia, paz interior e sentimento de conexão com a divina providência. Esse é o caminho. Esse estado de espírito não é atingido pelas compras materiais, pelo consumismo e pelo gozo de vícios. Ó, vou repetir. Estou falando para o seu inconsciente. Esse estado de espírito, satisfação plena, felicidade, não é, não é atingido pelas compras, pelo consumismo, pelo gozo de vícios. Não é. Você pode ter um estado de êxtase, você pode ter um pico de humor, né, de alternância de humor, mas não vai atingir um estado de satisfação plena. Né? Você trocou de carro, depois de algum tempo, você esquece que trocou de carro. Né? Já pode estar pensando no carro novo. Né? Então, não é. Claro que não estamos defendendo volta de pobreza, uma vez que o conforto e a tranquilidade material podem ajudar na realização íntima do ser. Né? Buscar o conforto material, buscar uma tranquilidade material não é um erro. E ela ajuda nessa satisfação plena e também na tranquilidade. Mas estamos explicando que não é possível atingir esse estado de felicidade pela simples compra de bens materiais ou mero gozo de vício terreno. Então, eu encher a cara de cerveja não vai me dar satisfação plena, não vai me dar felicidade. No máximo, vai me colocar num estado de êxtase momentâneo que logo em seguida eu já vai alterar meu humor. Ó, o Bel entrou aqui. Boa noite, Bel, tudo bem? Quanto tempo, saudade. A Isane perguntando se o vídeo vai. Depois eu vou editar e eu vou pôr no YouTube também. Então, gente, não vai, tá? Tem que entender, não vai. Se eu não estou feliz, eu tenho que trabalhar minha mente, meu espírito, meus hábitos. Não adianta eu ir comprar, querer comprar um carro, comprar uma casa, querer comprar celular. Não adianta eu seguir a sociedade materialista, que isso não vai me dar satisfação. Porque meu alimento principal não é esse. O seu alimento principal não é esse. Você é um espírito. Você não se alimenta disso. Você se alimenta de sentimentos e conexão com Deus. O conforto material é diferente da busca da felicidade pela compra de bens. Por isso que a gente fala que é legítimo o conforto material. Buscar o conforto material. Matéria não é vilã. Conforto material é a sensação de tranquilidade. Quando possuímos uma receita, né, um salário, uma remuneração suficiente para o nosso sustento e de nossa família. Então, o conforto material, pensar bem, o que eu ganho, o que eu trabalho é o suficiente para eu ter uma tranquilidade. Então, vemos que, olha que interessante analisar, quanto menos possuímos a ânsia, a vontade, o desejo descontrolado de comprar e acumular bens, mais facilmente nos encontraremos essa faixa de
conforto material. Então, se você nunca está feliz, sempre pensando no presente, no presente, no presente, você nunca encontra um conforto material. Porque você sempre está querendo algo a mais, você sempre está querendo ostentar algo a mais. Aí fica difícil você entrar em harmonia. Quanto mais desejamos comprar e consumir, mais difícil será atingir uma faixa de equilíbrio. Estaremos sempre lutando por mais e mais. Muitas vezes vendendo o quê? A nossa saúde, a nossa paz. Devemos procurar uma vida simplificada, usufruindo dos bens materiais disponíveis e resultantes do nosso trabalho diário, que também é legítimo, óbvio, né? Trabalhou, estudou, fez faculdade, ou seja o que for, está trabalhando, está recebendo salário, normal você usufruir. Mas não, né? Ficar alimentando uma angústia de possuir e consumir, se entregando totalmente à necessidade do consumismo, né? E dos vícios. E aí nós ressaltamos, é legítima a busca de ascensão profissional. E é importante que ela seja motivada pela vontade de evoluir, né? Ser uma coisa a mais na sua satisfação. Eu quero evoluir na profissão, porque isso me traz satisfação intelectual e espiritual. E não simplesmente porque eu preciso ganhar mais, preciso ganhar mais, preciso ganhar mais para comprar mais e comprar mais e para ostentar mais e para ostentar mais e postar nas redes sociais e acumular de forma irracional. Vocês percebem a diferença? Conforto material, trabalho, a pessoa pode se dedicar ao estudo, isso também traz satisfação. Isso também tem pessoa que se realiza no trabalho, né, desde que cuide da sua saúde física e mental e espiritual, tranquilo. O que não pode fazer é vender a saúde, né? Mas se está nesse equilíbrio, tranquilo. O que não pode é esse consumo desenfreado e irracional. Você tem que raciocinar. Você não pode seguir o materialismo de uma forma irracional, nunca. O sentimento de felicidade sempre vai surgir quando a nossa mente estiver em paz. Nós precisamos estar em paz para sentir a felicidade. Vamos fixar isso. Somos filhos de Deus. Logo, possuímos o DNA divino. Possuímos potencialidades divinas inimagináveis. Até por isso que nós não entendemos ainda muitas coisas do universo, nem mesmo conseguimos explicar o que é Deus efetivamente, como está no próprio livro dos Espíritos. Não temos potencialidades desenvolvidas, intelectuais e morais. Mas nós temos já em nosso íntimo uma consciência das leis divinas, da lei do amor. Você pode, por causa do materialismo, dos hábitos, até adormecer de tal modo o seu espírito que você até, vamos dizer, esquece das leis divinas. Mas ela está lá no seu interior, vibrando. Porque a nossa essência ela é espiritual. Então, quando conseguimos transcender o materialismo e entramos em conexão com essa realidade espiritual, sentimos estados de felicidade, sentimos paz, satisfação plena, em coisas simples. Muitas vezes no próprio hábito da meditação, do exercício físico, da oração, quando você está na prática de uma caridade, quando você está fazendo algo, um bem, é aquela sensação de felicidade, aquela sensação de satisfação. Muitas vezes você está lá numa ONG, num centro, ajudando alguém e vem essa sensação. Você se alimentou dos sentimentos e conexão com Deus. Isso é um estado de felicidade duradouro e verdadeiro. O estado de felicidade traz a sensação de satisfação plena. Claro que sempre do que é possível no nosso grau evolutivo. Trata-se de uma sensação de paz, de harmonia e certeza de que estamos no caminho correto. Com isso, nossa mente ficará fortalecida e nosso ânimo renovado para a ascensão espiritual. A prática dos exercícios que estudaremos fortalecerá a consciência de nossa essência espiritual e aumentará a nossa conexão com a Divina Providência, o que nos traz já um bem-estar muito interessante. A reforma íntima é a consequência natural.
A evolução espiritual é um resultado imediato e a felicidade, uma nova forma de viver. Uma frase do Achad. Como eu disse, ele participou de vários estudos, esse espírito, e eles estudaram algo muito interessante, que a gente traz no livro e vamos conversar agora a respeito, que é muito legal, que nos ajuda também a compreender nosso pensamento, né? Por que tantos vivem de forma infeliz, com pensamentos infelizes ou enfermos espiritualmente, com perturbação? Por que isso ocorre, né? Isso está ligado diretamente à forma como os encarnados vivem. Ignora que são espíritos, filhos de Deus de essência espiritual. Vivem como seres materiais. Se você olha o seu hábito, sua rotina diária e semanal, e ali naquela rotina não tem momentos de engrandecimento espiritual, moral e intelectual, você está vivendo como um ser material. Um ser robótico. Acorda, trabalha, come, dorme. Né? No meio disso, alguns vícios materiais. É um robô viver. Então você precisa trazer hábitos mentais, espirituais e intelectuais para a sua rotina de vida. Muitos afirmam que acreditam em Deus e seguem alguma religião ou filosofia, mas no dia a dia, nos hábitos, na rotina, pouco ou nada é influenciado por esse conhecimento espiritual. E esse abismo faz com que a pessoa aprenda que é espírito, acredite em Deus, em Jesus, mas conduza seus atos diários como qualquer ateu materialista. Tem que analisar autoconhecimento, tem que analisar seu dia a dia, como é que tá. E é isso que a gente vai estudar nesse texto. Não estou falando virar um espírito de luz, seria bom, né? Seria ótimo virar um espírito de luz. Mas não estamos falando nem isso. A questão é, como é que está a sua rotina? Tem tempo? Nós vamos ver as 40, 50 tarefinhas de casa. Você faz alguma no seu dia a dia? Como é que está o seu uso do tempo? Tem que analisar isso. Se você não tem o seu dia a dia, seus hábitos iluminados pela luz do Evangelho, você está vivendo como qualquer ateu materialista. E por que a maioria vive dessa forma? Né? Por que esse estudo, conduzido por Achad, descobriu? A grande maioria entende que só é possível viver de duas formas. Né? Classificando de uma forma bem didática, as pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento. Ou eu sou santo, espírito de luz, Chico Xavier, Divaldo, não estou falando que eles são santos, mas nessa ideia de espírito missionário. Ou os espíritos santificados até pelas outras religiões. Ou eu sou materialista, abandono tudo isso, toda essa ideia. Né? Então você divide em dois ou um ou outro, 8 ou 80, né? Polariza. Né? Polariza tanto em política, né? E futebol e outras coisas, polariza até a conduta. Então observa, admira e até mesmo idolatra espíritos evoluídos. Mas aí afirma para si próprio: eu não sou evoluído assim, eu não sou Jesus. Né? Então, deixa assim mesmo. Na próxima encarnação eu mudo. Não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu falo assim mesmo, eu penso assim mesmo. Eu tenho personalidade forte, né? Uma frase que foi criada para justificar a arrogância, o orgulho. E assim segue vivendo uma vida efetivamente o quê? Materialista. Não vive com o espírito imortal que é, não respeita a essência espiritual. Só estamos encarnados. Só estamos vivendo em um mundo formado por uma matéria tridimensional, cuja matéria desse corpo, desse veículo de manifestação da consciência imortal, recebe o nome de carne. Essa matéria recebe o nome de carne. Por isso estou encarnado. Estou dentro do veículo de manifestação que recebe o nome de carne. Amanhã eu vou desencarnar, vou sair desse veículo. Sou espírito e continuarei a ser espírito. Minha essência é agora espiritual e continuará a ser espiritual, porque eu sou filho de Deus. Vocês são filhos de Deus. Então é um grande equívoco. Não pode
pensar que só existem seres santificados ou mundanos, né? Porque aí você não se coloca nos santificados e aí cai no mundanos e larga, né? Ah, não vou fazer reforma íntima não, isso fica próximo à reencarnação. Aí o que acontece? Baixa a qualidade de vida, porque você não está respeitando a sua essência espiritual. É importante entender, a evolução não dá saltos. Eu falei, amanhã eu já sou um espírito de luz. Ótimo, maravilha. Mas não é o normal. Na atual fase evolutiva, o que a providência divina quer da gente? Não é que vivemos como seres santificados. Né? Vivamos como seres santificados já. Se for ótimo, mas não é essa a exigência. Mas sim, né? Os santificados são espíritos mais velhos, que já reencarnaram várias vezes, a mais que nós, né? Estão em outro grau evolutivo e reencarnam para nos ajudar. Na atual fase, o que Deus quer de nós é que despertemos como seus filhos, porque a maioria ainda não despertou. Ah, mas acredita em Deus, acredita, mas como é que vive? Vive como um ser espiritual, apenas encarnado? Então, o que Deus quer nessa fase? Se a gente sair dessa reencarnação dessa forma, já está ótimo. Que possamos viver como seres imortais, apenas encarnados. Sócrates tem uma frase mais ou menos assim: se você é imortal, não é inteligente viver com vistas à imortalidade? Então, se eu estudo que eu sou espírito, filho de Deus, imortal, não tenho que viver considerando isso? Porque não vai acabar tudo quando eu morrer. Porque eu não vou morrer, só vou descartar meu corpo. Então ele quer que zelemos sempre pela prática de atos em sintonia com suas leis, que é a lei do amor. Os exercícios mentais que estudaremos nesse curso podem e devem ser seguidos. Continuaremos a ser espíritos em evolução, imperfeitos, mas despertos para a verdade divina e em sintonia com a nossa essência espiritual. Então o que a gente vai estudar aqui, não adianta virar e falar, daí eu deixo para ter encarnação, daí não dá para evoluir, eu não sou santo. Não sou espírito de luz, agora tô virando, né? O pessoal. É até interessante, né? Agora você virou anjo. Né? Você quer largar um hábito infeliz. Então agora você virou um anjinho, agora. Virou um santinho. É como se fosse algo ruim, né? Percebe? Nós estamos tão presos na lama do materialismo e dos vícios que a gente olha para quem está tentando largar algum vício e acha que isso é ruim. Não entende que na verdade a pessoa está atingindo outros estágios de consciência e desenvolvendo outros dons espirituais, outros hábitos muito mais agradáveis e felizes. Então, o que nós vamos estudar dá para seguir sim. Mas eu sou um espírito muito perfeito. Tá bom, mas dá para seguir o que a gente vai estudar. Mesmo sendo um espírito muito perfeito. Né? Não é necessário que sejamos agora seres santificados ou grandes missionários, mas podemos transformar um pouco a nossa rotina diária para que ela respeite a nossa verdadeira essência. Essa é, essa é, esse é o objetivo principal do nosso curso. Quero que vocês entendam isso. Mas eu quero ser um grande espírito missionário. Maravilha, seja. Muito bom. Mas o foco entenda que nós somos espíritos imperfeitos. E é normal que nós sejamos espíritos imperfeitos. Mas não devemos viver como seres materiais. Precisamos respeitar a nossa essência espiritual. E qual é o resultado disso? Viver melhor, com maior qualidade, tendo estados de felicidade. A busca pela felicidade passa necessariamente por aceitar que somos espíritos imortais, filhos de Deus, zelando pela prática de atos em todos os momentos do dia, em sintonia com essa realidade. Não adianta. Se você ignorar que você é um espírito encarnado, você terá sede, terá fome, ficará cansado, porque você não está alimentando seu espírito. E você é o espírito. O seu alimento é espiritual. O seu alimento são sentimentos. O seu alimento é a conexão com Deus. Não tem outro caminho. E para
darmos o pontapé inicial nas tarefinhas de casa, vamos começar com uma muito importante. Nós ainda vamos ter o capítulo específico dela e vamos estudar a fundo, que hoje nós tivemos a apresentação, a introdução, mas eu quero já deixar uma tarefinha de casa para já ligar essa atenção. Nós vamos quebrar a rotina, vamos quebrar o automatismo, vamos quebrar uma vida robótica, né? Bovina. Eu quero que vocês pensem, raciocinem. Mesmo que depois de pensar, raciocinar, eu quero manter tal vício, eu quero manter tal tipo de conduta, tá? Mas primeiro pensa, raciocina e com o livre-arbítrio utilize a vontade e decida o que você quer. Mas não por estímulos da sociedade, do próprio inconsciente, siga de uma forma robótica. A gente vai estudar a fundo esse exercício, mas eu quero que pelo uso da vontade, né? O que é o uso da vontade? É você decidir qual pensamento você quer alimentar, qual conduta você quer praticar. Então chega o estímulo, e o estímulo chega das influências externas, encarnados e desencarnados, dos hábitos da sociedade que te ensinam desde quando você nasceu e do seu inconsciente que está carregado de informações de vidas anteriores. Tudo isso é estímulo. Quando ele chega, você, pelo uso do consciente, você decide se você vai praticar ou não determinado ato, se você vai alimentar ou não determinado pensamento. Então você tem essa escolha. Você pode decidir se você vai alimentar tal pensamento, se você vai praticar determinado ato. Você pode decidir isso. Você deve decidir isso. Então, a nossa proposta para hoje, para a semana inteira, é que você preste atenção nisso e afaste de imediato qualquer pensamento ou conduta negativa. Né? Pensamentos depressivos, de ansiedade, de pânico, prática do mal, infidelidade, raiva, ira, cólera, nervosismo, má educação, né? Incluindo compartilhar algo negativo ou vulgar. Né? E eu falei, estarei com vocês nessa proposta. Também eu ligarei minha atenção. Né? Porque eu, por exemplo, quem me segue nas redes sociais e também nos grupos sabem que eu estou um pouquinho revoltado com a situação do país no que diz a política. Então, respeito todas as opiniões, mas eu tenho minhas dificuldades de espírito imperfeito para aceitar algumas coisas. Mas vou fazer com vocês esse curso. Então eu vou também me controlar, meus pensamentos e meus atos. Isso inclui o quê? Nós vivemos um mundo virtual. Né? Cada vez mais a realidade está entrelaçando com o mundo virtual. Então isso inclui compartilhar, comentar, enviar. Né? Porque quando você está ali no celular ou no computador compartilhando, enviando ou postando algo, sua mente está trabalhando e está produzindo energias, está manipulando energias e está estabelecendo seu padrão vibratório. Então nós temos que pensar, raciocinar. Chegou algo ruim, eu vou compartilhar? Não. Deixa morrer esse algo ruim. Surgiu o estímulo, a vontade de postar algo ruim, negativo. Vou fazer isso? Não, não vou. Porque minha ideia é não me ligar mais a essas energias negativas. Minha ideia é ter o controle. Então, a tarefinha de casa para essa semana parece simples, mas presta atenção que você vai ver que ao longo de um dia você vai ter umas 100 provas sobre isso e ao final você vai falar, nossa, quantas que eu reprovei, né? Ficou nervoso, tá dirigindo, xingou, isso inclui tudo, gente. Então, você tá lá dirigindo, tem alguém na frente fazendo barbeiragem, olha, calma, orar, respirar fundo, né? Nós vamos estudar algumas práticas para isso. Mas você já vai controlar seu pensamento. Não, eu não posso alterar meu estado de espírito. Eu vou controlar. Não vou aceitar esse pensamento negativo. Não vou praticar essa conduta negativa. Então, assuma o controle. Não aceite em nenhum momento alimentar pensamentos negativos e praticar condutas negativas. É a nossa tarefinha dessa semana, para nós iniciarmos esse controle da mente.
E semana que vem vamos dar o capítulo 1 do livro. Conhece a ti mesmo. Esses são meus outros livros, se alguém quiser comprar. Tem na Livraria Espírita Marília, cujo lucro da livraria também vai para a ONG Semear. Tem a página no Facebook, quem quiser conhecer. Abraços e boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Depois eu vou editar esse vídeo e jogar lá no YouTube para criar a playlist do curso. Abraços e até mais.